Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, de 1 a 11. Amém? Se podemos celebrar? Vamos abrir o quê? A palavra de Deus. Lucas 10, de 1 a 11. Eu vou ler a Bíblia impressa, talvez a sua está eletrônica, não tem problema. Mas acompanhe aí. Eu vou ler na NVI. Deus tem uma palavra para você, para nos alinharmos aqui. Uma igreja para o futuro. Diga comigo, uma igreja para o futuro. Está fraco. Uma igreja para? Essa igreja não está em direção ao passado. Essa igreja está em direção ao futuro. Sabe por quê? Porque ela é uma igreja bíblica e por isso ela não está em direção ao passado. Ela é uma igreja apostólica. Apóstolos não estão voltados para as atas, que é para o passado. Apóstolos estão voltados para o futuro, para o amanhã. Ser apóstolo é ser empreendedor, é ser visionário, é ser missionário, é ser o que olha para frente. E uma igreja não é uma igreja apostólica se ela só tem um líder apostólico. Porque uma igreja apostólica não é feita de uma pessoa, mas nós precisamos de visão apostólica, de líderes apostólicos, de discípulos apostólicos, de cultos apostólicos, de uma igreja de doutrina apostólica, porque aí está todo mundo alinhado numa mesma direção. E esta palavra é uma palavra de alinhamento apostólico para olhar a igreja no futuro. Os melhores anos dessa igreja não passaram, os melhores anos estão por vir. Campo Grande está aí para ser ganho para Jesus, o estado do Mato Grosso do Sul, o nosso país, e como vocês têm profeticamente um nome para as nações, porque é uma igreja de visão global. Então, diz assim o texto, Lucas capítulo de número 10, de 1 a 11. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou adiante de si, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Verso 4, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúdem a ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão voltará para vocês. Fiquem nesta casa, comem e bebam do que lhes forem oferecido, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não mudem de casa em casa. Verso 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam do que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam, o que é igreja? O reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam e digam às ruas, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Uma igreja para o futuro desenvolve uma visão para fora. Diga comigo, uma igreja para o futuro desenvolve uma visão para fora. Pode colocar o PowerPoint da mensagem que aí a gente já vai passando. Sabia que tem igrejas que, se o século XX voltar, elas estão prontas? Eu não sei aqui em Campo Grande, não cabe a nós apontar para a igreja de ninguém. Mas tem igrejas que elas estão assim, ó, se o século XX voltar, nós estamos prontos. Nós cantamos igual no século XX, nós nos vestimos igual ao século XX, nossa estrutura é igual ao século XX. Século XX não volta mais, nós estamos no 21. Se Jesus não voltar, é 22. Então, você pode falar, mas por que nós mudamos? Porque nós queremos comunicar melhor. Por que esse fundo aqui é preto? Você já parou para pensar? É para que você não se distraia, porque a coisa mais importante que está acontecendo aqui é a pregação da palavra. É o momento do louvor. Então, se tem aquele monte de cor aqui, aquele monte de informação, distrai você. E neste momento, nós queremos que toda a sua atenção esteja voltada ou
para o momento da ministração ou da palavra. Por que não tem um monte de folheto e um monte de bandeira ao redor aí? É que a gente é contra isso? Não, é que nós não queremos que você se distraia. Nós não queremos juntar um monte de poeira aí para você ficar espirrando na hora do culto. Então, há toda uma questão de comunicar melhor, para que sejamos mais efetivos. Então, temporas mutanto et nus mutanto in illis, é uma expressão em latim. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Por que você não está sentado num banco duro de madeira? Porque ninguém merece ficar 2 horas num lugar onde você já está com dor nas costas, ainda senta num banco duro de madeira. Então, a igreja investiu para que você tivesse uma poltrona mais confortável, estofada, feita com um design, uma tecnologia. Não é com isso que nós estamos dizendo. A palavra não mudou, mas a estrutura muda para melhor servir as pessoas. Então, o ambiente, por que é climatizado? Por que a iluminação, você está vendo que ela é toda indireta, para não prejudicar a sua visão, para que você tenha uma visão melhor aqui dentro. O ambiente, a atmosfera, para que a gente não tenha distrações. Você viu quanta gente, às vezes, fica na igreja e fica preocupado com o que está acontecendo lá fora. Então, o ambiente aqui, ele foi feito, foi planejado, a igreja investiu para que você pudesse ter um ambiente em que você, inclusive, esquecesse um pouco da sua rotina lá de fora e se envolvesse aqui naquilo que está acontecendo, seja o louvor, seja a palavra, seja a oração, seja a oferta, para que este momento é entre você e Deus e a pessoa que está do seu lado e nada mais. Agora, isso é uma coisa que evoluímos, não era assim. Eu já fui de igreja, gente, daquelas ortodoxas blindadas xiita, que se mexesse na cor ou num objeto, era um problema sério, que você tinha divisão na igreja por causa dessas coisas. Sabe o que isso é? Meninice. Nós não estamos aqui na igreja para a gente dizer que cor que fica melhor. A gente confia nas intenções de quem está fazendo, que está fazendo o melhor para Deus e para as pessoas, e pronto. Amém? Então, uma igreja voltada para o futuro, ela se importa com as pessoas. Ela tem evangelismo, ela tem ação social. Então, nós queremos ser uma igreja mais parecida para o século XXI do que para o século XX. Por quê? As pessoas que queremos ganhar, elas estão no futuro, elas não estão no passado. Uma vez chegaram para mim e falaram, não sei com que intenção, Edmilson, não se fazem mais pastores como antigamente. Eu falei assim, sabe por quê, minha irmã? Porque não se fazem mais igrejas para antigamente. As igrejas não podem ser para o passado, porque o passado passou. As igrejas têm que ser para responder as perguntas de hoje. Tem igreja que virou jornal de ontem. Nós somos o povo das boas novas, das boas notícias. Boas notícias só são boas notícias se são para hoje, se são relevantes para agora. Que boa notícia se é notícia velha? Boa notícia responde às necessidades para hoje. Uma frase anônima diz que a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barco de pesca. Vamos dizer isso juntos? A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barco de pescas. Então aqui nós queremos que esse ambiente você receba o melhor, porque você sai daqui para ser enviado, meu irmão. Você é enviado para a sua casa, para a sua empresa, para os seus negócios, para transformar Campo Grande até as nações. Então você sai daqui com um propósito, com um sentido, com um significado. Esta igreja não é um supermercado da fé, que você chega, ouve uma boa palavra e sai daqui sem compromisso. Não, sai daqui enviado. A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico. Entende isso? Você entende que a igreja ela está envolvida, uma igreja apostólica, profética, ela está envolvida no mover de evangelismo, e não só faz um evento de evangelismo. John Calvino, um teólogo reformador, ele disse, o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos de homens, de Deus, para onde Deus o enviou.
Tem 3 pressupostos que vai fazer esta igreja ser uma grande igreja família apostólica para mudar essa cidade e as nações. Guarde essas 3 coisas que eu vou dizer. Entenda esses 3 princípios. Fala comigo, princípios. Princípios. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia contém história, mas a Bíblia é um livro de princípio, de revelação, um livro de promessas, de decretos, de mandamentos. Por isso, ela é de ontem para hoje, ela é atemporal. Podemos ler um texto no Gênesis, no Êxodo, em Levítico, em Números, que ali tem princípios. Então, a igreja que vive para o futuro, ela tem que entender, e aí cada um, meu irmão, minha irmã, querido adolescente que está aqui, jovem, adulto, terceira idade, solteiro, casado, divorciado, todos nós temos que entender isso, porque se nós entendemos esses 3 princípios, a igreja vai ser menos religiosa e mais amorosa. O primeiro princípio é entender o seguinte, é o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Diga comigo, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Texto muito simples, mas vamos ler João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quanto mais esta igreja entender que o amor de Deus pelo mundo, faz assim comigo, olha, desse tamanho, desse tamanho. Quanto mais ela entender isso, mais nós vamos ser evangelísticos, mais nós vamos ser boas testemunhas, mais a gente não vai ficar com aquelas religiosidades. Nossa, olha a cor do cabelo do irmão. A gente, às vezes tem gente que fica assim, mas o irmão pintou de azul, pintou de verde. Ué, quantas pessoas estão nesse auditório aqui que pinta de preto? Quanta gente está aqui que pinta de louro? Só que, isso a gente não fala? Mas espera aí, gente, tudo não é tinta? Ou você acha que louro é mais santo? Gente, isso tudo é questão de gosto e preferência. Se o irmão gosta de que seja ruivo, vermelho, azul, gente, é gosto. E gosto não se discute. Pronto, não é? Pronto. Ficar cuidando desse tipo de coisa só traz divisão, frustração. Quando eu entendo que o amor de Deus pelo mundo é enorme pelas pessoas, eu vou amar pessoas como elas são. Toda igreja que ama, cresce. Toda igreja que ama, cresce. Que nunca falte amor nesta comunidade global. Amém? A igreja evangélica, a comunidade global, é uma igreja cheia de amor. Por quê? Porque Deus ama o mundo. Então entenda, quando você for julgar, quando você for ser negativo, religioso, guarde esse princípio, o tamanho de Deus pelo mundo. Jesus nunca falou como religioso, ele sempre falou como um pai amoroso. Um outro princípio, a profundidade dos nossos pecados. Leia comigo. A profundidade dos nossos pecados. Lucas 7, 47 e 48. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. Jesus disse isso para uma mulher pecadora. Então eu entendo o seguinte, se eu entendo que Deus ama muito o mundo e que eu sou um pecador, eu vou julgar mais e amar mais. Eu vou julgar menos e amar mais. Uma igreja onde tem muita religiosidade tem pouca graça. Que essa comunidade seja uma comunidade de graça. Gente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas vão ser cada vez mais diferentes. Nós vivemos em sociedade. E assim, as pessoas têm gostos diferentes, roupas diferentes, corte de cabelo diferentes, cores diferentes. Estilos de música diferentes. Por exemplo, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de rap, tem gente que gosta de música clássica. Ok. O ritmo tem a ver com você. Você só tem que cuidar da letra, porque o que vai ser santo ou não é o conteúdo. O ritmo tem a ver com você.
Quantas notas musicais tem no Cancioneiro de Israel? O Cancioneiro de Israel é os Salmos. Quantas notas tem lá? Nenhuma. Lá tem letra. E aí a música você coloca de acordo com o seu estilo para todos os povos, línguas e nações. Então, primeiro a gente lembra do amor de Deus. Depois eu lembro que eu sou um pecador. Então eu perdoo porque eu preciso ser perdoado. Eu tenho paciência porque tiveram paciência comigo. Eu vou andar a segunda milha porque andaram comigo. Eu vou estender a mão porque estenderam para mim. E a terceira coisa muito importante, o entendimento que todos somos enviados em paz. Todos somos enviados em paz. Meu irmão, olha para cá. Você é agente de reconciliação. Aonde você chega, não pode chegar a confusão. Onde você chega, chega a resolução. Você não pode sair daqui e chegar em casa e a sua casa vira um inferno hoje à noite. Não, se lá está um inferno, você chegou o agente de paz. Leia aí Lucas 7, 49 e 50. E aos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Meu irmão, é assim que você vai enviado. Aonde você vai em paz. Por quê? Porque você foi perdoado. O amor de Deus foi grande, você foi perdoado, e agora você vai em paz. Então você é um marido de paz, uma mulher de paz, um crente de paz, um cidadão de paz. Não pode, você chega a confusão. Então você está se envolvendo na vida do seu filho casado, levando confusão para a sua nora, levando confusão para o seu genro. Você está na contramão do Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, você é agente de reconciliação e não de confusão. Espírito de confusão é do capeta, não é para nós. Nós somos filhos da paz. Você, filho, leva a paz para os seus pais. Você não pode ser um adolescente de confusão. Você tem que levar paz para a sua casa. Se os seus pais estão brigando por causa de você, você está com o espírito errado. Os seus pais têm que te amar por causa de você. Meus pais passaram a me amar mais entre si, porque eu nasci, porque eu estou lá. Você foi enviado em paz. Na sua empresa, tem que haver paz por causa de você. Na sua escola, tem que haver paz por causa de você. E esta igreja é uma comunidade de paz, porque você está aqui. Porque nós somos convidados em paz. Então esses são os 3 princípios de uma igreja voltada para o futuro. Ela entende que Deus ama o mundo, entende que somos pecadores e que todos somos agente de reconciliação, agente de paz. A gente chega, acaba a confusão. A gente chega, estabelece o governo da paz. Por isso que somos contra o divórcio. Não é por causa de religiosidade. É porque um casal cristão estabelece o marco da paz. Amém ou não amém, igreja? Estamos juntos? O nosso Deus é um Deus missionário. Então, Ele estabelece a paz. O Espírito de Cristo é um Espírito de missões, é um Espírito de aproximação, de união. E aí, nós estamos, como igreja, você entendeu? O princípio regem. Diga comigo, princípios regem. Então, isso vai reger a mentalidade, a metanoia de cada discípulo, de cada célula, de cada celebração, de cada igreja. E aí, vamos aqui, para que eu possa passar isso para você no menor tempo possível. A igreja que permanecerá viva, relevante, atuante, nesse século até a volta de Jesus, não é a igreja religiosa, não é a igreja rica, não é a igreja que tem mais membros. É a igreja que possui uma visão vocacional. Todos aqui. Lê comigo o que lemos juntos. Depois disso, designou o Senhor. Quem aqui foi designado pelo Senhor? E você foi designado por quem, irmão? Baixou a mão? Quem aqui foi? Eu vou dar uma segunda chance. A igreja é lugar de segunda chance. Quem aqui foi designado pelo Senhor? Aleluia. Seja evangelista, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, não importa, seja mestre, se qual dom de governo Deus te deu, se qual dom de serviço Deus te deu. Você leia lá 1 Coríntios capítulo 12, leia lá Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, encontre seus dons de serviço, Deus te deu. Leia os dons de governo, Deus te deu, e vai servir. E você é vocacionado.
Tem gente que acha que vocacionado é só pastor de igreja. Todos somos. Olha o que os 70 fomos designados pelo Senhor. Você é designado pelo Senhor para ser discípulo. Antes de qualquer coisa, você é discípulo. Como eu disse, uma igreja com visão apostólica, ela é formada de discípulos apostólicos. Gente chamada, gente designada. Então entenda, meu irmão, você é médico, advogado, engenheiro, motorista, aviador, agricultor, granjeiro, não importa, dona de casa, você é discípulo. Então você tem que ter uma visão vocacional. Você não pode trabalhar por dinheiro. Sabe qual é a definição de mercenário? Trabalhar por dinheiro. Se você é um empresário que só trabalha para ter lucro, você é mercenário. Se você é um pastor que trabalha para ter lucro, você é mercenário. Se você é um advogado que trabalha só para ter dinheiro, você é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Tem dinheiro, mas não é próspero. Porque prosperidade é um conceito muito maior. É o shalom. É paz, saúde e prosperidade. É maior. Então, entenda, seja um discípulo que tenha visão vocacional. Depois disso, o Senhor designou. Eu fui designado pelo Senhor. Eu tenho dons de governo, eu sei qual é o meu. Eu tenho dons de serviço, eu sei qual é o meu. Eu tenho dons de sinais do Espírito Santo, eu sei quais são os meus. E independente da minha profissão, se eu tenho ou não uma profissão como empresário, como funcionário público, dentro ou fora da igreja, tenha uma visão vocacional. Não é religiosa, é vocacional. Nós não precisamos de pessoas que façam seminário para poder ter visão vocacional. Todos somos discípulos de Jesus, amém? Glória ao Senhor. Evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não um passatempo peculiar de alguns membros. Todo mundo tem a missão de evangelizar. Não é só os evangelistas que têm o dom de governo de evangelizar. Segundo, possui uma visão cooperativa. Todo mundo. Ele designou outros 72. Então, quer dizer que já tinha gente designada antes, porque vieram os 12, depois os 70, depois os 500, e uma grande multidão, porque é assim que o evangelho chegou até nós. Assim chegou em Campo Grande, assim chegou a São José, e vai chegar até a última cidade, a última comunidade, até a volta do Senhor Jesus. Mas é todo mundo cooperativo. Entenda que coisa linda. Toda igreja saudável tem todos os dons, mas ninguém, como discípulo, tem todos os dons. Para mostrar que todos nós precisamos uns dos outros. Então, enviou outros 70 de 2 em 2. A igreja cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida cristã é muito grande para ser vivida de forma medíocre, pequena. 3. Possui uma visão inovadora. Você está comigo? A igreja possui uma visão vocacional, então você tem que ter uma visão vocacional da sua vida. Nós temos que ter uma visão cooperativa, quer dizer que ninguém faz nada sozinho. Mas em terceiro, uma visão inovadora. Olha que expressão linda. Enviou adiante. Por isso que temos que ir em direção ao futuro. Jesus não enviou para o passado. Ele enviou adiante. Esta igreja vai a lugares que Jesus nunca foi. Esta igreja tem ministérios que nos dias de Jesus com seus 12, ele nunca fez. Jesus nunca falou na rádio, nunca falou na televisão, nunca falou na internet, mas ele fala através desta igreja. Através de cada discípulo. Então ele enviou adiante. Então, meu irmão, você não pode ser daquele que dá boas-vindas ao passado. Que quando o apóstolo chega aqui e lança uma visão, e você fala, mas será que isso vai dar certo? Será que a gente vai ter dinheiro? Aí você começa a andar para trás. Não, Deus deu a visão, é para o futuro, então é para lá que nós vamos. Nós somos apostólicos, nós somos missionários, nós somos o povo que vai adiante, que dá boas-vindas para o amanhã. Nós queremos o que está adiante. Jesus envia adiante, seja alguém que está na direção da visão da igreja e não na contramão. Quando Deus começou a trazer o avivamento lá em São José dos Campos, a igreja, eu cheguei em São José dos Campos, fui pastor aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, e tem 23 anos que eu estou em São José. A igreja tinha 620 membros, hoje ela tem 17 mil membros. E quando eu cheguei lá, havia um grupo que queria uma igreja voltada para o passado.
E essas pessoas já estavam salvas. Eu conversei com cada um deles. Mas daqueles 620, uma vez saiu 50 de uma vez. Eu não queria que ninguém saísse. Mas eles não queriam uma igreja com célula, não queriam uma igreja voltada para fora, queriam uma igreja voltada para trás. Uma visão que não custa nada, não leva a lugar algum. Então nós tivemos que perder pessoas, para que pessoas que acreditassem na visão se somassem a nós e pudéssemos ir em direção ao futuro que Deus tem para nós. Então, vamos buscar o novo e o inovador, porque o velho a gente já sabe aonde vai chegar. Amém? Então, adiante, que você esteja junto com o seu pastor e com a sua igreja para ir adiante. Possui uma visão, agora você vai gostar, hein? Ah, você não entendeu. Uma igreja voltada para o futuro, ela tem uma visão global. Veja aí, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Não é uma igreja que vai para onde todo mundo já foi. Ela vai para onde não chegou ainda. Os futuros pastores dessa igreja estão aqui. Homens e mulheres que Deus vai fazer para abrir novas igrejas. Vão haver novos campos nessa cidade, novas igrejas no estado, na nação. Então, possui uma visão global. A questão não é onde nós chegamos, é onde nós precisamos chegar. Todas, diga comigo, todas. Jesus não curou a todos, mas todos que tiveram fé e que buscaram Ele ficaram curados. Então, a nossa questão é sempre levar. O que Deus vai fazer não compete a nós. Correto? Nossa tarefa é uma tarefa mundial. Ela não pode ser mais dividida em... Lembra as organizações dos batistas, mesmo tinha negócio, missões nacionais e missões mundiais. Que divisão é essa? De homens, de denominação, porque Deus falou cidades e nações. Simultaneamente, todo lugar. Tem uma visão global. Então, comunidade global, vocês têm uma visão vocacional, uma visão cooperativa, uma visão inovadora, uma visão global. E quinto, olha aí, uma visão ágil. É para ontem. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Então, vamos agilizar esse negócio aí. Vocês estão num estado que dá alimento para o Brasil. Né? Aqui tem rebanho, aqui tem agricultura. Mas para plantar não pode ser lento, não pode ser lerdo. Não é? Porque senão perde a hora da semeadura e perde a hora da colheita. Então, alinhados com Deus, que em nome de Jesus você não perca nada por causa de preguiça, que você não perca nada porque não acorda na hora certa, que você seja aquele que ande alinhado aos apontamentos de Deus, que você a cada manhã diga, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu recebo, e tudo que o inimigo tem contra mim eu já mato no ninho, em nome de Jesus. Você seja aquela pessoa proativa, apaixonada, porque a questão é que vai acontecer. É com você ou sem você, mas vai acontecer. Então você seja ágil. Se você não receber, Deus vai dar para outro. Igual Deus tem planos para Campo Grande, para as nações. Se essa igreja não receber, Deus vai dar para outra. Então, vamos ser igual vendedor de carro usado. Vem que eu estou facinho, vem que eu estou facinho. Né? Senhor, eu quero receber. Então vamos ser ágeis. Eugene Smith, pastor norte-americano, ele diz, toda a idade é ideal para a evangelização, porque Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. No passado a questão era mudar ou não mudar, agora a questão é muda agora ou muda depois. Mas quem se adianta governa, quem chega na frente bebe água limpa. Não é? Se você gosta de acordar todo dia 9 horas da manhã, vai ter contigo a preguiçoso, porque não vai ser a prosperidade que vai bater na sua porta se você... É o equilíbrio. Você tem que gostar de dormir, porque Deus criou o descanso. Mas você também tem que ter prazer em se levantar e dizer, este é o dia que o Senhor fez, e eu vou viver nele, eu vou trabalhar, eu vou desfrutar o que Deus tem para a minha vida. Então, claro, não seja um workaholic que não gosta de dormir, não tira dia de folga. Se você está contra o Shabat de Deus, você está indo contra um princípio, um mandamento do Senhor. Então, tenha prazer em dormir, durma as suas 8 horas, tenha prazer em tirar o seu dia de folga, tenha prazer em tirar férias. Sabe quem não tira férias? É o diabo, porque até Deus tira férias, descansa. Né? Deus criou o descanso. Então esse não é o ponto, mas é o equilíbrio. Tem gente que quer ficar igual o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Aí não dá. Você tem que gostar de trabalhar.
E se você também, talvez, não está gostando do seu trabalho, você está trabalhando na coisa errada, que Deus não te mandou fazer. Porque o trabalho não pode ser um peso, um fardo. Reavalie, então, se você está no centro da vontade de Deus. Porque quem trabalha naquilo para qual foi chamado, naquilo para qual foi enviado, não é um peso, é um ministério. Se você está na medicina, mas você não suporta a medicina, então talvez você não entendeu esse chamado certo. Porque ninguém vai ficar desconfortável no centro da vontade de Deus. Sexto, possui uma visão contextualizada. Nós vamos nos contextualizar. Eu acabei de dar alguns exemplos aqui sobre esse auditório. Isso aqui é contextualização. Se a gente estivesse no Polo Norte, não precisava ter ar-condicionado. Mas nós estamos em Campo Grande. Tudo bem que a gente não está em Cuiabá, mas a gente está em Campo Grande. Não é verdade? Então faz calor. Então a gente tem ar-condicionado. Tem a visão contextualizada. Veja o verso 3. Vão, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Então você não pode ficar vulnerável, achando que você não tem inimigo. O seu vizinho não é seu inimigo, mas você tem um inimigo que quer matar, roubar e destruir você. E você tem que ser sábio. Você tem que ser sábio. Não é? Nós temos orado aí pelo nosso presidente. Por quê? Porque é uma batalha espiritual tremenda, gente. O negócio é terrível. É impressionante. Você está vendo aí um monte de gente que é contra. Mal diz que vai fazer alguma coisa, já tem gente contra. Por quê? Porque também é uma batalha espiritual. Dos 22 ministros, pela primeira vez na história, nós temos 2 pastores lá no ministério. Tem um monte de gente trabalhando debaixo de oração nesse governo, como nunca tivemos na história desse país. Não é? Então, claro que é uma batalha espiritual. Você não pode esperar que o mundo vai aplaudir Não é uma revolução que está sendo feita, gente. Está sendo desmontada uma revolução que estava em andamento no Ministério da Educação. Só criticam o novo ministro da Educação, mas tem que trabalho intenso. Nossa diretora do colégio, foi fundadora do colégio, fez um trabalho fantástico lá no Colégio Inspire, foi convidada para ser uma das diretoras lá do MEC. Eu só liberei porque é para uma causa dessa. Fez um trabalho brilhante, é gente assim. Ela está trabalhando 12, 13 horas por dia para fazer toda a leitura desse material que vai ser enviado, de fato, para as escolas, porque estava uma coisa terrível, e você sabe disso. Se você quer mudar uma nação para uma ideologia socialista comunista, você trabalha na educação. Então está sendo desconstruído uma revolução que estava em andamento. Então não espere que o diabo vai aplaudir um negócio desse, não é? Então temos que orar, temos que trabalhar. Você vê, o ministro da Justiça acabou de apresentar um pacote anticorrupção, anticrime. E tem gente que é contra você trabalhar contra o crime. Eu não entendo. Que isso? Gente, eu esperava que o único que fosse contra o que o Moro está prometendo estivesse dentro dos presídios. Né? O ex-presidente reclamar, eu entendo perfeitamente, né? Porque ele está lá em Curitiba. Mas gente de bem da sociedade, nós queremos ou não queremos um país seguro? Um país melhor, um país com mais justiça? Então precisamos orar e precisamos apoiar. E como igreja, ser voz profética e saber sermos contextualizados para esse tempo. Não estou falando de política partidária, eu estou falando de política cidadã, de contextualizar que nós vivemos no mundo, temos que ser sábios. Sabe qual é o problema, Edmilson? É que tem gente que acha que crente é bobo. Não, peraí. Bobo é bobo, crente é crente. Não mistura as duas coisas, não. Bobo é bobo, crente é crente. Ser discípulo de Cristo não é ser alienado. Nós temos que ser contextualizados, até porque tem 7 montes para conquistar e um deles é política. E eu não estou falando de política partidária, eu não sou filiado a nenhum partido político, eu não sou candidato a nada e nem quero ser, porque eu já tenho um mandato. Eu sou pastor, tenho o meu mandato como pastor, como discípulo de Cristo. Amém? Eu creio que Edmilson é a mesma coisa. Mas é a visão contextualizada. Temos que, neste tempo, equipar a igreja dentro desta perspectiva. 7º, possui uma visão de senso de urgência. Temos que voltar para Jerusalém. Jesus está voltando. Maranata, vem Jesus. Amém? Então, não podemos dormir no ponto. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúdem pelo caminho.
Jesus estava mandando a gente ser mal educado na rua? Não conversar com ninguém? Não. Só que uma saudação judaica, gente, não é um oi. Uma saudação judaica era assim. As pessoas tinham família grande. Então tinha que perguntar por todos os irmãos, por todos os filhos dos irmãos, a terceira geração. Então imagine, você vai pregar o evangelho, aí você vai saudar pelo caminho. Não é só assim dizer oi, 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 não. Como é que vai o seu pai, a sua mãe, o filho da sua mãe? E aí você... Enfim, você não ia ter tempo de pregar o evangelho. Então, qual é o princípio aqui? Senso de urgência, você não pode perder tempo com pequenez, com religiosidade, com preocupações sobre estilo de música, cor de cabelo, tamanho da calça do fulano e etc. Não, porque nós não somos mais meninos, há um senso de justiça. Jesus quer voltar, a igreja precisa proclamar o reino, tempo de boas novas. Então, o nosso negócio é adoração, é comunhão, é discipulado, é ministério, é missões, é ser uma igreja apostólica, ser uma igreja profética, ser uma igreja pastoral. Nós não somos uma ONG. Tem um monte de gente por aí querendo restringir a igreja a cuidar só da ação social. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma cidade. A igreja é uma instituição do céu na terra. É voz profética, é lugar de cura, de libertação, de restauração, de chamado, de envio. É um lugar diferenciado e especial. Então, há um senso de urgência. Dos 5 propósitos de Deus, o Edmilson está dizendo que está lendo o livro Uma Igreja com Propósito. Se você não leu Uma Igreja com Propósito, leia Uma Vida com Propósito, leia. Tem 5 propósitos lá, que estão no grande mandamento e na grande comissão. Você já reparou? 4 a gente vai fazer na terra e no céu, mas tem um que é só na terra. Adoração, fizemos aqui, vamos fazer no céu. Discipulado, fazemos na terra e vamos fazer no céu, porque vamos conhecer o Senhor para sempre. Por toda a eternidade a gente vai aprender dele. Comunhão, a gente tem na terra e no céu, vamos ter comunhão. Serviço, ministério, nós temos na terra e no céu. Vamos servir uns aos outros. Se você não gosta de serviço, você não vai para o céu, não, porque lá vai ter serviço, nós vamos servir uns aos outros, vai ter jardim do Senhor, vai ter coro do Senhor, vai ter ministério, né? Agora, missões não. Missões têm prazo de validade, é só aqui. Evangelismo é só aqui. A ampulheta da vida está passando. Então, esse é um propósito que é só aqui. Você não vai evangelizar no céu. Você não vai fazer missões transculturais no céu. 8, possui uma visão estratégica. Uma igreja global, com visão voltada para o futuro, ela tem uma visão estratégica. Evangelismo é o único propósito. E por isso temos que fazer como casas de paz, células, não é? Avaliar, ponderar, provar. 9, possui uma visão produtiva. Irmão, elimine tudo que não é produtivo da sua vida, tudo que está te roubando tempo. Tira da sua vida. É um vício, é um mau hábito. Se você não consegue se disciplinar com relação às redes sociais, então você tem que fazer um jejum de rede social. Você tem que trabalhar com produtividade. Não fiquem de casa em casa. Seja uma pessoa de trabalho. Uma pessoa produtiva. Qual é o princípio aqui do verso 7? Produtiva. Você tem que fazer valer a pena. Você não foi colocado na terra só para consumir, só para viver encostado. Você, como ser humano, já tem que produzir. Quanto mais um ser humano cristão, que tem um chamado, que tem a visão de pertencer a uma família da fé. Então você tem que gostar de trabalhar, de desenvolver, de ganhar o seu dinheiro, tirar o seu dízimo, ajudar o país a desenvolver. Você tem que ser produtivo. Você tem que gostar de acordar, arrumar a sua cama, limpar a sua casa, ajudar, arrumar. Às vezes, eu vou na casa de alguém, a pessoa fala assim, pastor, não repara não, então não me chame para ir na sua casa. Porque se eu for, eu vou reparar. Do início ao final. Tem gente que pede para me dar uma carona, Edmilson, entra no carro, está nascendo uma bananeira de sujo. Meu irmão, não importa que carro que você tenha, mas ele tem que ser limpinho. Não é? O negócio de você entra no carro lá, está cheio de ácaro, começa a espirrar, porque não é? Só tem barro lá dentro. Então, a sua vida tem que ser limpa. Amém? Mas a sua casa também, o seu carro também, porque excelência honra os céus e inspira as pessoas. Eu lembro que eu era seminarista no Rio de Janeiro, eu subi no Morro dos Macacos, lá no bairro de Santa Isabel, e aí cheguei numa casa que era um barraco, o chão era batidinho, e a prateleira tinha aqueles canecão Neston, tudo brilhando.
Então, se eu for tomar uma água e tiver um copo cheio de digitais, parece o Instituto Félix Pacheco, é um horror. Pode ser geleia de mocotó em Baza, lembra? Copo de vidro, não precisa ser de cristal, mas está limpinho, está cheirosinho, não é? Tem irmão que não gosta de tomar banho. Meu irmão, nós aprendemos com o índio, a gente toma banho 2, 3, 4 vezes no dia, não tem problema não. Né? Tenha um bom perfume, além do bom perfume de Cristo, não é? Por quê? Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então você vai escovar o dente para a glória de Deus, você vai tomar banho para a glória de Deus, vai poder arrumar as coisas para a glória de Deus, fazer bem, ter uma vida produtiva. A igreja é a única sociedade na terra que existe para além dos seus associados. Quer dizer, nós vivemos aqui para inspirar os que nunca vieram aqui, chegar aqui e falar, uau, esse povo é diferente, esse povo ama a Deus, aqui tem amor, mas aqui tem organização, tem beleza, tem inspiração. Olha, eles fizeram um lugar acústico para não ficar aquele... Gente, tem igreja que tem microfonia, que você sabe que o diabo ele não é onipresente. Você sabe disso, não sabe? Quem é onipresente é Deus. Deus está em todo lugar. Mas o diabo ele não é onipresente. Deus não compartilhou esse atributo com ele. Então ele tem um texto de anjo caído que virou demônio, que ele manda para alguns lugares. Mas tem lugar que ele não pode ir. Tem lugar que nem demônio para ir. Então, tem igreja que tem som ruim. Microfonia terrível. Por como tem demônio escasso, não tem para todo mundo, então tem lugar que o diabo fala, não precisa ir lá não, porque lá o som dele já é um terror. Então ninguém presta atenção no sermão, é microfonia para todo lado, é alto demais, é baixo demais, não é? Então, a gente quer melhorar para a glória de Deus. Não vá na contramão disso, seja produtivo. E 10º e último, possui uma visão empreendedora. Uma igreja voltada para o futuro, que é uma igreja apostólica. Ela dá boas-vindas amanhã. Quando entrarem numa cidade, é futuro. Quando plantar, mais uma igreja, mais uma célula, mais uma casa de paz, mais uma conquista. Entende? Não é aquele negócio de a gente ficar... na minha cidade tem 400 igrejas evangélicas. Eu estou lá há 23 anos. Tem igreja evangélica, pastor, que ela está no mesmo número de membros de quando eu cheguei em 1997. Só abre domingo para ter uma missa gospel, né? Porque não tem mais nada. Está na contramão disso. Eu não quero estar na contramão da palavra de Deus. Eu quero estar na direção da palavra de Deus. E quando o Senhor disse aqui em Lucas 10, isso aqui é para nós, a palavra de revelação para nós continuarmos. Porque em Atos nós temos 28 capítulos e dá um ponto parágrafo. Mas continua com a minha vida, com a sua vida, com a minha célula, com a sua célula, com a minha igreja, a sua igreja. Então quando for posto adiante de você, você vai com uma visão empreendedora. Quer dizer, você não chega num lugar que tem doente, você acostuma com a doença. Tem a sujeira, você acostuma com a sujeira. Tem a desorganização e você acostuma com a desorganização. Você muda a realidade. Faz assim com o dedo, ó. Você muda a realidade, você cambia a realidade, você transforma. Onde há doença, você leva a cura. Onde há tristeza, você leva a alegria. Onde há dor, você leva a esperança. Onde há morte, você leva a vida. Onde há trevas, você leva a luz. Porque você é instrumento de transformação. E aí você diz, o reino de Deus chegou. Você é o reino de Deus. A banda pode vir. Você é o reino de Deus. Onde você chega, querido, chega o reino de Deus. A basileia de Deus, né? Você chegou, o reino chegou. E como que as pessoas vêm? Com a sua vida, com o seu testemunho. E no final, vai ter aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Mas você fez a sua parte. João capítulo 1, 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, se tornaram o quê? Filhos. Você não é vítima, você é um filho amado de Deus. Você não é um pedinte, você vive de tanque cheio, você vive para a glória de Deus. Você é aquele que dá boas-vindas ao amanhã. Então, que em nome de Jesus, a missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos aqui na terra. Vamos então ser uma igreja que compartilhe isso. Olha que expressão linda, o Evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, ele é para a exportação. Vamos exportar o Evangelho de Cristo. Você recebe essa boa palavra da fé?
que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, calcada e transbordante, e você possa sair daqui cheio para compartilhar. Amém? Glória a Deus. Amém.